do nono ano, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de número 5, lembrando nossas aulas gravadas, que essa aula de número 5, né, nós estamos no estudo do átomo e vamos falar sobre relações atômicas e íons. Né? Eu acredito que vai ficar para uma aula número 6, conceito de íons e isoeletrônicos. Vamos falar primeiramente das três principais relações atômicas nessa aula. Vamos dar início então. Só relembrando, já estudados os conceitos fundamentais em aulas anteriores, nós tivemos, vamos relembrar aí um pouco sobre a estrutura do átomo, dividido em núcleo e eletrosfera, nunca se esqueçam, onde no núcleo tem as subpartículas que formam essa parte do átomo, estão presentes lá no núcleo, prótons e nêutrons, e as suas características. Então aí na tabela mostra que próton é formado por uma partícula aí, na verdade o próton é uma partícula de massa, possui massa e carga positiva. E o nêutron também, que está presente no núcleo, é uma partícula que é provida de massa, porém não tem carga elétrica, ela é carga nula, ou seja, zero. Já o elétron, que está localizado na eletrosfera, lembrando na região mais externa aí, ó, do átomo, o elétron possui uma massa muito pequena, consideramos ela desprezível, e a carga elétrica dessa partícula, presente na eletrosfera, é -1, é uma carga negativa, ok? Então, só relembrando sobre as partes básicas do átomo e os componentes e as partículas que o constituem. Partindo disso, né, nós fizemos um pouco do estudo sobre a representação do átomo, lembrando sempre que nós representamos os átomos pelo símbolo. Em cima do símbolo, na parte superior, representamos o número de massa, que indicamos pela letra A. Tá? Então, aí no caso do nosso exemplo A, né, o alumínio, o símbolo do alumínio, o número de massa vale 27, e embaixo sempre o número atômico, no caso aí do exemplo, o número 13, né, número atômico 13 para esse elemento, e indicando sempre que o número atômico é igual ao número de prótons, e para os átomos, o átomo no seu estado fundamental ou no seu estado neutro, ele possui número de elétrons igual ao número de prótons, ou seja, o número de cargas positivas é igual ao número de cargas negativas, certo? Aí nós temos aí do lado dois exemplos, né, onde nós já falamos em aulas anteriores, mostrando aí para o sódio com massa 23, número atômico 11, para o potássio massa 39, número atômico 19, ok? Aí também já trabalhamos alguns exercícios envolvendo o cálculo de número de partículas, assim como calcular o número de nêutrons, número de elétrons, quantos prótons há em um átomo. E nós temos aí dois exemplos do magnésio e do cálcio, onde pode ser extraído várias informações, como o número de elétrons, número de prótons, número de nêutrons e a sua massa. Lembrando sempre em cima indicado o número de massa, embaixo você tem, está sendo indicado aí para você, na representação, número atômico, ok? Aí as formas lembrando sempre que o número de massa, ele indica o número de partículas presentes no núcleo do átomo. Quais são as partículas presentes no núcleo? Prótons e nêutrons. Então, se você somar o número de prótons e nêutrons que um átomo possui, você encontra o seu número de massa. Esse é o número de massa do elemento. Ok? Então, A, que é o número de massa, é igual a P mais N, o número de prótons mais o número de nêutrons. Aí nós vamos à primeira relação atômica, né, baseado aí nessas informações que nós já aprendemos sobre o átomo. E a primeira relação atômica, né, eu posso ter aí átomos que possuem o mesmo número atômico. Como assim, professor? Esses átomos, eles são isótopos. Olha só essa palavra, esse conceito, isótopos. Os isótopos são átomos que possuem o mesmo número de prótons, certo? Ou seja, o número de prótons é igual ao número atômico. Na verdade, é o número atômico em si. Então, se eu tenho átomos que têm o mesmo número atômico, então eu posso dizer que eles são o mesmo elemento químico. Sim, são átomos pertencentes ao mesmo elemento químico. Porém, a diferença entre esses isótopos, esses átomos que têm o mesmo número de prótons, está no número de nêutrons dele, que é diferente. Ou seja, a massa vai ser diferente. Então, é justamente isso que acontece. Os isótopos possuem em comum entre si número de prótons, porém a sua diferença está no número de massa, eles têm diferentes números de nêutrons. Então, quando você somar o número de prótons mais nêutrons, vai dar uma massa diferente.
Ou seja, para o mesmo elemento eu possuo átomos de massas variáveis. Esses são os isótopos de um determinado elemento químico. Então, isso é um fenômeno que ocorre com os elementos, em alguns elementos em geral, tá? Se apresentarem isótopos na natureza, porém sempre eu vou ter aquele isótopo que é o mais abundante, é o mais estável, aquele que é mais encontrado na natureza. Então, um exemplo aí de isótopos nós vamos ter, e lembrando, só reforçando, que se os isótopos pertencem ao mesmo elemento químico, então eles possuem propriedades químicas iguais, ok? Só estão diferentes aí no número de massa. Então, as propriedades químicas dos isótopos são iguais, ok? Aí eu tenho um exemplo dos isótopos do elemento hidrogênio. Então, átomos de hidrogênio apresentam isótopos diferentes, né? Esse elemento apresenta, por exemplo, eu vou ter aí 3 tipos de hidrogênio. Só que aí onde é que está o que é em comum entre eles? O número, já que eles são isótopos, o número atômico, tá? O número atômico e o número de prótons. Todos eles, os 3 tipos de hidrogênio, possuem o número atômico 1, então está destacado de vermelho aí, ó, né? Todos iguais. Onde está a diferença entre os 3? A diferença entre eles está no número de massa. O primeiro isótopo de hidrogênio tem massa 1, o segundo isótopo de hidrogênio tem massa 2 e o terceiro isótopo de hidrogênio tem massa 3. Tudo bem? Então eles estão diferindo no número de prótons. Se você fizer o cálculo, o número de massa menos o número de prótons, por exemplo, lá no primeiro isótopo, 1 menos 1 dá 0. Ou seja, o primeiro isótopo não possui nêutrons, deu 0 aí, ó. Então, é chamado de hidrogênio leve, né? Hidrogênio leve que recebe um nomezinho especial chamado de próton, não tem nêutron. O segundo, se você fizer 2 menos 1, né, subtração, você acha um nêutron. É o chamado de deutério, o isótopo, né, que possui um nêutron. E existe também digamos assim, o isótopo mais pesado aí de hidrogênio, que é chamado de trítio, que é esse que tem massa 3. Se você fizer aí o cálculo do número de nêutrons, 3 menos 1 vai dar 2. Então ele tem 2 nêutrons. Então o número de massa é diferente devido a uma diferença no número de nêutrons de cada isótopo aí presente. Professor, todos os isótopos eu preciso saber os nomes deles? Não, na verdade quem tem nomes especiais aí a gente costuma ver muito para os isótopos de hidrogênio, né? Então é chamado aí o prótio, deutério, trítio, são, né, específicos aí para os isótopos desse elemento. Mas os outros demais isótopos não recebem nomes especiais. Eu posso destacar um aqui, outro ali, como o carbono, né, que possui isótopos diferentes, como o carbono 14, o carbono 12, é muito conhecido, né, o famoso carbono 14, utilizado nas datações fósseis, justamente pelas propriedades que ele possui, mas são isótopos do carbono que possuem massa diferente. Ó. Quando eu falo carbono 12, é o isótopo de carbono que possui massa 12, e quando eu falo carbono 14, é o isótopo do mesmo elemento que possui massa 14. Então, ambos têm o mesmo, já que são isótopos, ambos esses dois exemplos aí de isótopos do carbono têm em comum entre eles o número atômico, o número de prótons, que no caso é 6 para o carbono. A diferença entre eles está no número de massa, ok? Então existem vários exemplos de isótopos de átomo para elementos diferentes, tá? Então sempre destacando aí desse conceito a letra P. Quando a palavra isótopo, eu destaco a letra P para nós lembrarmos que isótopos são elementos que possuem número de prótons iguais, tá? Mesmo número de prótons. É a semelhança que há entre esses átomos aí. Ok? Tranquilo? Vamos para a segunda relação. O segundo conceito é de isóbaros. Né? Onde é que está a semelhança, a relação entre esses isóbaros? Bom, átomos de diferentes números atômicos e de número de massa igual. Né? Então, isóbaros são átomos que têm números atômicos diferentes. Então, se os números atômicos são diferentes, eu estou tratando de átomos de elementos diferentes. Porém, o que há em comum entre eles, como a gente destaca aí a letra A do conceito, A para nos lembrar o número de massa. São átomos diferentes, que têm propriedades químicas diferentes, porém, a semelhança que há em comum entre eles é o número de massa, né? Que é dado pela soma de prótons mais o número de nêutrons. Só reforçando. Então, lembra lá na representação, em cima está o número de massa, embaixo o número atômico. Então, se você perceber exemplos de elementos que tem lá embaixo
em comum entre eles o número atômico, o número de prótons, são isótopos. Agora você olhou para cima, deu exemplos diferentes, percebeu números de massas, elementos diferentes com o mesmo número de massa, aí que está essa relação, eu vou chamar de isóbaros. Olha só o exemplo de isóbaros aí, o elemento argônio e o elemento cálcio. Ambos têm número atômico diferente, o argônio número atômico 18 e o cálcio número atômico 20. Só que de vermelho está destacado aí em cima, ó, a semelhança que há entre eles é o número de massa. Ambos têm massa igual a 40. Tanto o argônio tem massa 40, quanto o cálcio tem massa 40. Se eles possuem semelhantes, né, mesmo número de massa, eu vou chamar eles de isóbaros. A relação que há entre eles é chamada isóbaros. Beleza? Ok? Tranquilo até aí? Então, essa é a segunda relação atômica que nós estudamos. Vamos falar agora sobre os isótonos. Opa, então já vem aí o terceiro conceito, isótonos. Eu destaco da palavra, do conceito isótonos, a letra N. O N, nós utilizamos aqui, nós representamos pelo número de nêutrons. Então, são átomos diferentes, com diferentes números atômicos, também são diferentes no número de massa, mas eles possuem entre si o mesmo número de nêutrons. Então, a semelhança que há entre esses átomos aí é justamente no número de nêutrons, os isótonos. Tá? Então, N representa o número de nêutrons. Mas, olhando assim, olha, no exemplo de isótonos aí, ó, do boro e o carbono, a gente olha, eu consigo perceber a semelhança entre eles, porque tem diferentes números atômicos, olha embaixo. Em cima, diferentes números de massa, mas se você fizer o cálculo de número de nêutrons, que é muito simples, é só você subtrair o número de massa menos o número atômico. Ou seja, sempre o número de cima menos o número de baixo, que é a forma mais rápida de você determinar o número de nêutrons. Então, para o boro, faz lá 11 menos 5 vai dar 6. Então, o boro possui 6 nêutrons. O carbono, 12 menos 6 vai dar 6 também. Opa, o carbono também possui 6 nêutrons. Então, nesse caso, ó, só relembrando da onde a gente faz a subtração, é daqui, ó, fazendo lá, olha, para o boro, 11 menos 5, 6 nêutrons, e o carbono, 12 menos 6, vai ter 6 nêutrons também. Opa, se ambos os elementos diferentes aí, ó, possuem mesmo número de nêutrons, eu chamo eles de, qual é a relação que há entre eles? Isótonos. Eu chamo eles de isótonos. Mesmo número de nêutrons. Então, para você determinar ou então se identificar os isótonos, você precisa fazer o cálculo do número de nêutrons. Lembrando sempre que a massa é dada pela soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Aí você consegue muito bem, tendo as duas informações, número de massa e o número atômico, você consegue determinar o N, que é o número de nêutrons. Foi assim que nós fizemos, para encontrar essa relação. Então, aí está as três relações, as três principais relações que há atômicas, que há entre os átomos, que é quando você tem número de prótons iguais, então você tem os isótopos. Quando você tem diferentes elementos, diferentes átomos que possuem igual número de massa, eu chamo de isóbaros. E quando diferentes átomos apresentam o mesmo número de nêutrons, eu chamo de isótonos, como acabamos de ver aí com o boro e o carbono. Ok? Então, o conceito de íons vai ficar para a próxima aula. Então, vamos parar aqui. Na próxima aula eu falo do conceito de íons e uma quarta relação que há entre átomos, chamada de isoeletrônicos. Tá? Então, vai ficar para a próxima aula. Vamos falar na aula número 6, aí, falar sobre o conceito de íons e isoeletrônicos. Depois a gente vai complementar com exercícios. Tranquilo? Tudo bem? Então, muito obrigado por assistir a aula até aqui. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu e até a próxima.